Para uma mulher, assim como eu, sair do país dela, onde ela tinha todo um amparo familiar, todo um amparo de pessoas que me amavam, amigos, trabalho, e ir a outro país, conhecer uma cultura totalmente diferente daquilo que eu vivi, já é muito forte. Então, uma mulher que chega aqui, eu acho que já é muito forte. Tem muitas pessoas, brasileiros são bons aqui, pessoas que gostam de ajudar. Há outros, uma certa parte não. Outras pessoas, elas, infelizmente, elas omitem informações, omitem coisas que podem te ajudar, sabe, a seguir em frente. Mas você encontra muitas pessoas boas que te dão dicas, que te acolhem, sabe, que tem, mesmo não te conhecendo bem, elas acolhem você, começam a mostrar como se portar nesse país, o que você deve fazer, porque quando nós chegamos aqui, é difícil para todo mundo. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Patrícia Mendes, ela que é enfermeira no Brasil, imigrante nos Estados Unidos há mais de 12 anos, tem uma história de superação e aqui ela é uma estudiosa da beleza, um tema que nós mulheres adoramos. Homens também, não é, Paty? Isso mesmo, Karine. Obrigada pela oportunidade de vir até aqui falar um pouquinho sobre a minha história de imigrante e sobre a minha evolução aqui na América. Paty, defina a Patrícia Mendes. Quem é você? Uma mulher que vai acima dos desafios. ah, eu batalho por aquilo que eu quero. Sou muito amorosa, coração um pouquinho mole, tenho muita fé. Acredito naquela porção que Deus deu para cada um, eu acredito na minha. Qual foi o seu momento imigrou que você decidiu, vou para a América? Foi um momento difícil para mim no Brasil, onde eu fui casada no Brasil há alguns anos, né, 18 anos, e quando houve esse divórcio, eu me vi na necessidade de, de ter uma renda a mais, de ter um trabalho onde eu alavancasse mais a minha carreira e também para o meu bem-estar e o bem-estar das minhas filhas. Foi um momento que eu decidi vir para a América para tentar algo novo. Assim como a maioria das pessoas fazem. Eu acho que ninguém vai sair do seu país, o país que você nasceu, para ir para outro país por uma coisa assim que não fosse um desafio. Então, vir para a América foi um desafio muito grande para mim. Como mãe, né? Como ninguém da minha família nunca tinha saído do Brasil, eu fui a primeira. Então, foi um desafio muito grande. E você deixou suas filhas lá por um período e veio sozinha? Como foi? Sim. Ah, eu digo, felizmente e infelizmente eu tive que tomar essa decisão. Não é uma decisão muito fácil para nenhuma mãe deixar os filhos para poder buscar algo melhor para a minha vida e para a vida delas. Mas eu tive que tomar essa decisão e hoje em dia eu vejo que foi a decisão mais acertada que eu tomei. Elas reconhecem? Sim, e de uma certa forma, não. Por quê? Eu entendo. A minha cabeça, a minha cabeça mudou muito ao longo dos anos e eu entendo a posição delas. Nós queremos a mãe perto. Uhum. Aquela mãe que eu fui para elas, sabe? Aquela mãe sempre ali, cuidadosa. E chegar um tempo que eu tive que partir para buscar algo diferente. Coisa que só, assim, como falam na literatura, a maioria só dos homens que fazem. Uhum. Saem para buscar algo melhor. Mas eu tive que tomar essa decisão. Como eu te falei, eu acho que foi a decisão mais acertada na minha vida. Eu sei que o coraçãozinho delas ainda dói um pouco, ainda tem algumas dúvidas, mas assim, Karine, tudo com o tempo, elas vão entender por qual razão eu fiz isso. Com certeza, o tempo é o senhor, né? Exato. Paty, quando você chegou nos Estados Unidos e que você olhou assim, nossa, agora é um pouco diferente. Você lembra desse dia, do seu primeiro dia, dessa sensação? Lembro. Ai, Lembra? é uma parte até engraçada de se dizer é que, gente, eu tinha até medo de ir na rua. É. Não sei, porque eu vim aos Estados Unidos com visto. eh, Só que essas pessoas falam uma coisa, falavam outras, e eu tinha medo, Karina, é uma coisa assim, meu Deus, agora eu fico pensando, por que eu tive esse medo? Parecia que se eu fosse na rua, a polícia ia me pegar, me deportar, eu não sabia bem, porque era tudo muito novo para mim. As leis, tudo era muito novo. Então era natural eu ter esse receio, sabe?
Mas depois ele foi se quebrando, foi se tornando algo natural, a convivência com as pessoas, a ver que não é nada disso que a gente imagina. Imagina só, ter medo de ir na rua, meu Deus, será que eu posso? A Então, sensação de estar sendo vigiada? exato. Então, depois foi se tornando natural, sabe? Porque até hoje eu não entendo porque eu tive esse medo, né? Sei lá, era algo novo para mim, Uhum. mas que foi com o tempo, Superado. foi superado, eu falei assim: "Por que isso?" Mas Paty, quando você chegou, a sensação assim que você olhar, as ruas eram diferentes, porque você é de Belo Horizonte, certo? sim, As ruas diferentes, a organização, as pessoas, escutar o inglês o tempo todo. Fala um pouco sobre essa experiência. parece que você sai de um mundo e vai para o outro, assim, totalmente. Porque é um mix de línguas, um mix de etnias que tem aqui. Então, coisas assim que eu nunca tinha visto no Brasil, eu passei a ver coisas corriqueiras, diárias, assim. Então, a primeira vez que nevou, ai, parecia que era uma criança. Então, são certas coisas, pequenos detalhes que deixa você fascinada, deixa você um pouco receosa. Será como que eu vou me comportar, sabe? Mas assim, a América, para mim, sempre foi meu segundo lar. Que bom. E fala um pouco sobre essa experiência com a neve, assim. Você chegou em que época do ano? Eu cheguei em março, cheguei em Então março. estava acabando É, ali o já tinha, inverno. exatamente. Então, passou todo esse período até chegar dezembro para ver a primeira vez que eu, a E primeira- aí, e o frio? Como você. O Belo Horizonte é um pouco frio, assim, às vezes em julho, agosto, mas não chega perto, né? nem comparado com o frio daqui, Karine. Na verdade, o outono daqui parece que é o frio mais intenso que Sim. temos lá em Minas, em Belo Horizonte, mas, te falar a verdade, eu nunca me adaptei ao frio, quero me adaptar mais, mas eu acho que eu sou mais pro lado do calor, sabe? Tropical É mesmo. tropical, mas tem as suas vantagens o frio, mas eu gosto mais do calor, não vou negar. Mas e a neve? Quando você falou, você comentou que você ficou como uma criança na neve. Fala um pouco sobre essa sua experiência com a neve, com o frio, e ter que pôr camadas de roupa e sair. Mas assim, esse incômodo que o inverno traz, mas ao mesmo tempo, essa coisa linda que Sim, é tudo branco e é é, um floco de é, neve. é lindo realmente, parece uma magia, parece que você está dentro da tela da TV. É verdade, porque quando você olha pela janela, você vê aquela neve branquinha, tudo muito em silêncio, sabe? Porque as pessoas, quando está nevando muito, você sabe, Uhum. nós temos que ficar em casa, a maioria das pessoas, não podemos sair, ficar quando cai uma neve muito pesada. Temos alerta sobre isso. Então, é muito lindo você estar ali, olhando aquela neve cair mansinha, é gostoso, é muito lindo. No dia seguinte, é um sol, assim, um dia lindo e maravilhoso, tudo branco, o chão tudo branco, porém muito frio, porque o sol é só um tipo um sol fake, sabe? É um sol fake, um pouco isso, não esquenta, né? Não esquenta, Ele mas brilha, mas não é esquenta. um brilho, é um dia lindo, fica um dia ensolarado maravilhoso, mas é muito frio, muito frio. Sim. E essa parte da diferença do clima, as 4 estações do ano, não sei, questão de alergia também, de pólen que tem, que é Aham, uma coisa que a gente não vivencia no Brasil, né? exato. Como foi essa sua experiência aqui? Aqui, no meu ponto de vista, as estações, elas são realmente, ah, por exemplo, primavera é primavera mesmo. O inverno é muito pesado aqui. O outono, porque às vezes no Brasil, parece que as estações elas ficavam um pouco mais fracas, sabe? O calor no Brasil é mais intenso. Aqui não, quando é frio, é um frio intenso. São bem marcadas as estações aqui. É bem visível isso. O calor aqui é muito intenso. A primavera já dá aquele fresco no ar, porém florido, o pólen que traz para algumas pessoas o desconforto. Na verdade, para mim, Karine, eu vim sentir esse desconforto do pólen, né, que é o grande causador da alergia Alergias. que nós temos, depois de 3 anos para cá. Antes disso, eu não sentia nada a respeito do pólen. Mas você sabe, vai se adequando, Vai seu corpo mudando. vai mudando. Então, eu vim sofrer dessa alergia pelo pólen.
agora, 3 anos atrás. Sim, acontece mesmo. Eu, quando cheguei os 2 primeiros anos, não tive nada. Depois comecei, falei: Sim. "Gente, mas como pode?" E aí que eu Aham. reparei, falei: "Gente, realmente é muito pólen, porque é É, muita folha caindo, é, muita flor exato. Em florescendo, cima né". do carro, o vidro do carro fica amarelinho de pólen. É, exatamente, parece aquele temperinho do miojo, assim, Exato, é isso não mesmo. é? Você descreveu perfeitamente. Paty, e qual foi a parte mais difícil da sua adaptação para os Estados Unidos? Hã, o inverno, uma delas, a questão desse não sei se a palavra certa seria desvincular, do Brasil, assim, não é desvincular a palavra certa, mas essa separação, porque como eu não tinha nunca saí de perto daqueles que eu amava, para vir para outro país, para tentar algo novo, um desafio muito grande, essa já foi uma primeira etapa, já foi muito difícil. A adaptação, a língua, eu não vou dizer que não foi, porque sempre é, você sempre tem que estar se adequando à língua, aprendendo mais, ah, a conviver com as pessoas de uma forma, entender a cultura americana, como se comportar aqui, porque nós viemos de um país, uma outra cultura, um jeito que você pode chegar perto de uma amiga, de uma pessoa que você conhece, um vizinho, falar oi, chegar, dar um abraço. Aqui não, aqui a gente tem certas regras pelo fato das pessoas serem assim, Sociais mesmo, né? sociais, né. Então eu tive que ir quebrando um pouquinho daquele jeitinho brasileiro para tentar me adequar à cultura americana e ao jeito que os americanos, se portam. Então eu falei assim: "Se eu quero estar nesse país, se eu quero buscar o melhor desse país, então eu tenho que me adequar às coisas desse país". Sim. E ô Paty, você foi acolhida pela comunidade brasileira? Você teve pessoas para te direcionar assim, ó, dessa forma, você vai ter mais sucesso, desse jeito, vai por esse caminho, busca essa solução. Você teve isso? Ah, Ou mais ou é, menos? de uma certa forma sim, porque tem muitos brasileiros, tem muitas pessoas, os brasileiros são bons aqui, pessoas que gostam de ajudar. A outros, uma certa parte não. Outras pessoas, elas, infelizmente, elas omitem informações, omitem coisas que podem te ajudar, sabe, a seguir em frente. Mas você encontra muitas pessoas boas que te dão dicas, que te acolhem, sabe, que têm, mesmo não te conhecendo bem, elas acolhem você, começam a mostrar como se portar nesse país, o que você deve fazer, porque quando nós chegamos aqui, é difícil para todo mundo, né. Adaptação, alimentação, que tem um taste, tem um sabor diferente, Uhum. não é igual, não é igual. Eu me lembro que a primeira vez que eu comi uma carne aqui, falei: "Mas gente, que sabor é esse?". Então, você sai praticamente de um mundo que você estava vivendo para outro mundo. Então, você encontra pessoas boas, sim, claro, ainda existem muitas pessoas boas, graças a Deus, mas você encontra pessoas, assim, que são pessoas que, é, o modo de pensar delas é assim, um pouco mais difícil de lidar. É, mas graças a Deus os bons ainda são maioria, Graças a acredito. O Deus. problema é que quem não é, É, tem um impacto muito maior, né? exatamente. É, porque as pessoas boas parece que, a gente vê aquela pessoa boa, mas quando tem aquela pessoa que não é tão boa, ela fica ali, ela já é conhecida por aquilo, sabe. Não entendo, assim, verdadeiramente porque certas pessoas agem, certas pessoas, elas omitem informações. Ah, e isso é muito importante o que eu vou dizer para você, porque eu ouvi isso quando eu cheguei aqui. Ah, por exemplo, se você chega na América, você começa a trabalhar e você sofre, né, você quer se adaptar, você quer ter um trabalho melhor e tudo. Ah, outras pessoas falam: "Não, ela tem que passar por esse processo de sofrimento, ela não pode chegar aqui se dando bem. Ela tem que chegar e sofrer primeiro. Ela não pode chegar se dando bem aqui, já tendo isso e aquilo". Então, existe isso. Eu já Uhum. ouvi muito sobre isso. "Não, porque eu cheguei aqui, eu sofri muito para depois ter tal coisa. Ah, eu cheguei aqui, eu sofri". Então, muitas pessoas, conciliam isso, que você deve chegar na América e deve passar por um processo doloroso para alcançar aquilo que você quer. E quando você chega na América e você se dá bem, entre aspas, assim dizendo, tá errado, você tem que passar pelo moinho primeiro, para Uhum. depois se dar bem.
Paty, sendo uma imigrante, você teve que aprender a fazer coisas que lá em Minas você nunca imaginou que você ia fazer? Teve? Sim, Fala claro. pra gente. Um exemplo, ser house clean, limpar casas. Eu acho que esse foi o maior desafio para mim. Eu estava acostumada a limpar a minha casa, a acomodar as minhas coisas. Nunca passou na minha cabeça de fazer 7, 8 casas ou mais por dia, ali naquela correria, sabe? Sem tempo praticamente para comer. E é muito forte, é muito forte. E eu falo para você, Karine, eu reconheço, eu falo, as meninas da faxina, elas são extraordinárias, porque são batalhadoras, porque não é fácil. Para mim foi muito difícil a adaptação. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em um restaurante, depois eu fui para faxina. Mas assim, não era aquilo que meu coração pedia. Nunca me adaptei, nunca consegui me adaptar. E eu falo, as meninas da faxina, elas estão de parabéns. Elas estão de parabéns porque elas são fortes, sabe? Até na época que eu comecei com faxina, comecei a ter as minhas casas. ah, Lá no fundo do meu coração, eu falava com Deus assim: meu Deus, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar na minha área, eu não quero trabalhar assim. Eu não estou feliz. Então, eu penso, Karine, que você tem que trabalhar com aquilo que te faz feliz. Então, eu não estava feliz com a faxina. Eu sei que eu conheço, tem muitas clientes, pacientes, que elas têm schedule de casas. E elas são felizes pelo trabalho delas. E eu reconheço novamente que elas são batalhadoras, são incríveis. Porque na minha época, quando eu cheguei aqui, não era isso que eu queria para minha vida. Uhum. E Deus ouviu minha oração. Que bom, você também foi atrás, né, Paty? Foi, O importante é o autoconhecimento, não é? Saber sim, assim, não, de fato, eu estou aqui por um momento porque isso não é o que eu quero fazer. exatamente, Então, a partir do momento que você sabe que não é aquilo e você exatamente. tem uma, É porque, aquilo que eu quero, aí você é, define o seu destino. exato, Aí você vai porque, atrás. sim, porque nós temos que traçar um objetivo. Um objetivo. Você vai, não importa, porque muitas mulheres chegaram aqui, fizeram todos os tipos de trabalho, mas alguma delas chegaram ao seu objetivo. Então, eu tive que passar por esse processo, como muitas passaram. Eu trabalhei em restaurante, depois eu trabalhei com a faxina, né, que é a limpeza, mas não era aquilo que eu gostaria, não era aquilo que o meu coração almejava. O meu objetivo era outro. Então, eu batalhei para isso, porque quando você está no meio da situação, não é fácil. Não vou falar para você que foi um mar de rosas, não foi. Não é fácil passar pelo processo até você obter aquilo que você deseja. Foi muito difícil? Foi. Só que agora eu estou colhendo os frutos daquilo que eu batalhei e desejei lá atrás. E você acha que o ponto decisivo foi você reconhecer o que você não queria e setar o que você queria? Sim, Esse autoconhecimento sem vitimismo? sim, porque eu não iria ficar em um lugar pelo comodismo. A faxina, ela dá um bom dinheiro, todas nós sabemos disso, né, as mulheres ganham, elas têm uma renda muito boa, só que não era aquilo que eu queria para minha vida, E isso estava claro. absolutamente, sempre esteve muito claro em minha vida. Então, Karine, eu não estava feliz. E aí imagina se eu tivesse continuado, insistido, eu ia estar muito mal agora, sabe. Mas, nós temos que nós temos que ter nossos objetivos. Você tem seu objetivo, então você não vai, comer caviar, ficar comendo caviar não, você vai passar por certas É um coisas, processo, um né? processo muito doloroso. Construindo a nós Construindo, mesmos, né? exato, o seu caráter, você conhecendo as pessoas que estão ao seu redor, que é muito importante isso também, porque são coisas que talvez as pessoas não falam, mas quando você está nesse processo, você vai conhecendo as pessoas que estão ao seu redor, um país diferente que você está. Todo mundo é novo, né? Exato, Não então é você igual nossa vizinha do é, bairro, a amiga da escola. É exato. todo um contexto diferente, Tudo. né? Então você vai sabendo aonde você vai pisar, aonde você não vai pisar, onde você vai com cautela, aonde você pode avançar um pouco mais. Então, graças a Deus pela essa inquietação que eu tive de não ficar satisfeita na época que eu fazia faxina, porque aquele não era meu foco, aquilo não era o que estava me fazendo feliz. E realmente
eu continuei com o meu passo à frente para alcançar aquilo que eu desejava, que está acontecendo hoje em dia. Que bom. E o que você acha, além dessa inquietação, que está contribuindo para o seu próximo passo? Então, Karine, eu ainda estou um pouco inquieta, porque nós sempre buscamos a perfeição daquilo que nós queremos e estamos Uhum, fazendo. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente uhum. até alcançar os meus objetivos como profissional da beleza, estudante da beleza. Ah, Sou apaixonada, é um amor muito grande por aquilo que eu faço, que é cuidar da autoestima das mulheres. Então, é algo que mexe no meu coração. Falo para você, falo para qualquer pessoa. Eu amo o meu trabalho. Se você não amar aquilo que você faz, não vai sair perfeito. Você não vai levantar pela manhã, você não vai ter aquela autoestima, não vai ter vontade de continuar aquilo que você faz. Então, o que eu faço, o meu trabalho, é algo que vem lá do fundo. É algo que eu sei que eu nasci para fazer isso. Fantástico. E você é enfermeira, você é formada em enfermagem no Brasil, não é Sim, isso? E lá você trabalhava com o que no Brasil? Era enfermeira de hospital ou já era mais para a área da estética? já era mais para a área da estética. Mas você chegou a ter experiência de enfermeira de hospital? Não cheguei a ter, fiz o meu estágio, mas o que me chamava atenção era mesmo cuidar da beleza das mulheres. Por exemplo, a minha primeira experiência, antes de tudo, antes da enfermagem, a primeira experiência com a beleza que me trouxe para esse mundo da beleza, do cuidado, Da da estética, do estética, cosmético? exato. Acho que você conhece, foi com Mary Kay. Sim, conheço Mary Kay. Inclusive, minha filha, o sonho dela é trabalhar na Mary Kay, porque é um carro cor-de-rosa. Pois, foi o meu também, foi a minha primeira experiência com os cuidados com a pele. E eu falo para você, Karine, são essas experiências que começam a enriquecer você. E lá naquela experiência já me trouxe esse autoconhecimento que era aquilo que eu gostaria de fazer. Uma semente Foi uma plantada. semente que hoje em dia já está uma árvorezinha bem grande. Então foi todo esse processo. É um processo lento, é um processo de autoconhecimento, é um processo de muito estudo, porque eu não parei de estudar. A estética, eu costumo dizer isso, a estética ela é um mundo. Por quê? A cada dia que passa tem algo novo para você aprender. Então a estética, ela está junto com a saúde, né, ela está junto com a saúde. Então você sempre tem que estar estudando, se aprimorando, são técnicas novas e todas as pessoas, ninguém quer envelhecer, né, mas todos nós, se não morrermos, vamos envelhecer, Uhum. mas todo mundo quer envelhecer bem. Então a estética está proporcionando isso para as pessoas, o envelhecimento, o gerenciamento do envelhecimento. Então o estudo, ele é o primeiro pilar para que a gente, no meu caso, para alcançar aquilo, a perfeição, uma certa perfeição, né, e trazer para a cliente aquilo que ela deseja. Sim, através do estudo em todas as profissões, né, não vai ser Exato. diferente com a É, estética, que é uma coisa séria, né. muito séria. Como imigrante aqui, você já passou por situação de preconceito, discriminação por você ser latina, brasileira? Já aconteceu isso? Já, várias vezes. Aquela: é brasileira". Ai, sabe, eu não ok, hoje em dia eu entendo o porquê, mas, são certas situações que você se depara. Porque, infelizmente, às vezes uma pessoa estragou toda Uma reputação. a reputação de todas as outras, né, porque pensa que a brasileira, ela não tem, qualidade, algumas pessoas, eu não estou falando isso no contexto geral. Uhum. As brasileiras, elas são só, né, do oba-oba, só de festa, isso e aquilo. Não somos, nós somos brasileiras, nós temos muitas qualidades. Somos, assim, excelentes profissionais, somos excelentes mães, hã, somos excelentes naquilo que a gente faz, sabe. Então tem muitas brasileiras profissionais aí que você vê que são pessoas incríveis. Paty, você observa então que existe um certo estereótipo, assim, da mulher brasileira com, sabe, festa, farra, promiscuidade, assim, de certa forma? Infelizmente, Karina, infelizmente.
mas graças a Deus nós estamos quebrando esses pensamentos, porque estamos alcançando lugares aqui nesse país de respeito e mostrando e desvinculando esses pensamentos, esses estereótipos do passado, que nós não somos isso, né? Somos mulheres de valor, mulheres que batalham para estar ali no seu manter o seu status, o seu trabalho e mostrar para as outras pessoas que brasileira não é 100%, não está ligada assim a esse estereótipo de Promiscuidade. promiscuidade, sabe? Nós somos mulheres de valores e quem não conhece que pensa, mas quando a pessoa passa a te conhecer, vai entender que você é diferente das outras. Continuando essa questão da mulher, Sim, então assim, a gente vem como imigrante brasileira e você percebe que além de vencer como profissional, além dos desafios normais sofridos da imigração, adaptação cultural e tudo, ainda tem essa barreira de ter um estereótipo de mulher brasileira é uma mulher que é pra farra, na cabeça dos americanos. Você percebe isso? sim, não só dos americanos, mas de a maioria das culturas. Infelizmente, isso acontece. Gente, mulher brasileira, ela não é só bumbum, peito, samba. Mulher brasileira tem tantas outras coisas, tantas qualidades, que as pessoas que não a conhecem só vão poder realizar, e só vão poder entender quando se aproximam e vão ver que realmente não é ela taxada, sabe, fora desse contexto. Mulher brasileira, assim, nós somos, talvez, ah, há essa Esse estereótipo. exato, esse estereótipo. Por quê? Porque nós somos muito alegres, né, somos pessoas que já é natural do brasileiro ser muito alegre, ser espontâneo, e talvez isso confunda as pessoas, né, talvez coisas que algumas, né, fizeram coisas erradas, não significa que todas são iguais. Então, brasileira tem muito mais a oferecer. Brasileira não é só, como eu disse, bumbum, peito, samba. Brasileira é uma mulher maravilhosa, uma mulher encantadora, boa mãe, boa esposa, sabe? Ótima, excelente profissional, que ela se entrega naquilo que ela deseja. Então, tem muitas outras coisas que nós somos fora daquilo, desse estereótipo que as pessoas colocam em cima de nós. Sim, mas é mais um para mulher brasileira É, imigrante superar, né? exatamente. Ela tem que, ah, se alguém chegar, né, como eu acho que já, não sei se aconteceu com você, já chegou, aconteceu comigo, porque pessoas chegam até você, assim, os engraçadinhos, né, pensando que você é como Vai as dar o uma liberdade. exato, não, você mostra aquela pessoa que você é. Não, espera aí, não sou essa que você está acostumado, né, já pensa que todas as brasileiras são iguais. Nós não somos todas iguais. Brasileira, ela tem seu valor. É isso que a sociedade tem que as pessoas daqui da América, elas têm que saber que você tem valor. E é você que tem que colocar esse limite nas pessoas que tentam infringir esse limite seu. Sim, porque como há uma comunidade, então tem a comunidade brasileira e tem as Sim, mulheres brasileiras que exato. pertencem a essa comunidade. Sim, Então aí a importância da gente ter a consciência de que quando nós saímos do nosso país, nós não estamos sozinhas. exatamente. Nós representamos e o que fizermos vai, de certa forma, refletir na Exato. comunidade como um todo, Claro, querendo ou não, claro. Uhum. né? Porque são grupos, não Sim, tem como. sim. Da mesma forma como a gente trata os americanos, a americana, porque casa de americano, porque É, nós somos vistos assim. é, Então, nós temos que ter essa responsabilidade, não exatamente. só com a nossa cultura, com a nossa nacionalidade, mas com o que vamos deixar para as futuras gerações. Sim, Os nossos exato. filhos são É, filhos de brasileiros. E aí? Qual o meu comportamento para a sim. reputação dessa mulher brasileira? Porque, Karine, já é muito forte para uma mulher sair do Brasil. Se você for comparar isso para uma mulher, assim como eu, sair do país dela, onde ela tinha todo um amparo familiar, todo um amparo de pessoas que me amavam, amigos, trabalho, e ir a outro país, conhecer uma cultura totalmente diferente daquilo que eu vivi, já é muito forte. Então, uma mulher que chega aqui, eu acho que já é muito forte. Ela já deve ser respeitada por isso, porque ninguém vai sair do seu país por, eu só vou ali na América passear, vou passar uns anos lá e tá tudo bem.
Não. Eu penso assim, tem alguns casos que as pessoas têm parentes aqui, têm mãe, pais, irmãos, que decidem vir para os Estados Unidos. Mas quando você, como no meu caso, eu não tinha ninguém aqui, né, família, não tinha. Então eu decidi sair do meu país, do meu, ah, do meu conforto, para imigrar, né, para ter uma vida melhor, para oferecer algo melhor para os meus filhos. Já é muito forte. Então, eh, as pessoas devem respeitar essa fase, sabe, que nós brasileiras, quando chegamos aqui, infelizmente nós não sabemos de muita coisa, sabe? Mas você vai se adaptando, certas situações que chegam para você e para você mostrar que você não veio aqui para aquilo, que você é diferente, que a brasileira tem muitas outras coisas para oferecer, entendeu? E a brasileira, a maioria são mulheres lindas, são mulheres maravilhosas, né? Somos muito carinhosas e talvez isso, gostamos de festa, como assim, porque nós somos alegres. Sim, é Já da vi nossa Nossa cultura, cultura né? é uma cultura muito alegre, então talvez isso confunda um pouquinho as pessoas. Não é quer dizer que você está vinculada com a promiscuidade, não é. Então, nós temos que colocar as pessoas no lugar dela e mostrar quem somos de verdade. Patrícia, você já pensou em voltar para o Brasil? Posso te falar de verdade? Uhum. Nunca, nunca. Ah, isso não é discriminação. Eu amo o Brasil. O Brasil é o meu coração. As pessoas que eu amo estão lá no Brasil. Eu penso nelas todos os dias. Porém, vai ser um pouquinho duro aquilo que eu vou falar para você, talvez para as pessoas que estão me ouvindo aqui, mas a América, ela me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Ela me trouxe, através dos desafios que eu passei aqui, foram imensos, não foi fácil a minha caminhada aqui, mas eu me reconheci como um ser humano melhor. Eu me reconheci como uma pessoa que eu vou pensar em você de uma forma diferente, Karine, sabe. Eu reconheço as pessoas de uma forma diferente, que você tem um pensamento diferente do meu. Você vai ter divergências diferentes das minhas, sabe, opiniões diferentes das minhas. O que antigamente eu só tinha eu era reta no pensamento, que as pessoas deveriam ser assim, assim, e hoje eu entendo as pessoas, que cada um tem seu pensamento, cada um é livre para pensar, para agir da forma que ela quer, contudo que tenha responsabilidade naquilo que ela faça. Então, a América, ela me abriu tanto no fator pessoal, como pessoa, para reconhecer, dar valores às coisas da vida. Valor às pessoas que eu amo, que estão no Brasil, a presença dessas pessoas, no caso, as minhas filhas, a minha mãe e toda a minha família. E como profissional, a América, ela me abriu um leque. Foi fácil? É fácil, esse leque estar aberto? Não. Mas, quando você vai em busca, quando você batalha, quando você se mantém, fixa naquele pensamento que você pode, você consegue. Então eu sou muito grata, a esse país por tudo que eu tenho aprendido, de todas as lutas, de todas as tristezas, da solidão, porque a solidão é um ponto muito forte para os imigrantes aqui. Muito, é muito pesada a solidão, porque é aquilo, nós estávamos acostumados com pessoas, rodeadas de pessoas que nos amava, e depois você vem para um país onde, para você ver, às vezes você vê o seu vizinho, a sua vizinha, de 6 em 6 meses, sabe, e você tem que se adaptar. Então, a América me fez uma pessoa melhor, com toda certeza, como ser humano, como profissional, então eu tenho muito que agradecer. E o meu coração é brasileiro, nunca vai deixar de ser. Mas a América me ensinou o outro perfil da vida. O que mais você gosta da cultura americana? O que eu mais gosto na cultura americana é a liberdade de você ser quem você quer ser, sem as pessoas, virem contra você e querer te mudar a cabeça, seus planos, sabe. A cultura americana, ela me ensinou que você tem liberdade. Você pode ser quem você quiser ser. Você tem essa liberdade. Você não tem certos preconceitos. Porque na minha época no Brasil, anos atrás, até para ser loira era meio complicado. Porque, sabe, a loira está vinculada a certas coisas. Uhum. Assim na minha cidade, tá? Eu não estou generalizando todas.
E aqui na América você tem liberdade para ser quem você quer ser, para fazer o que você deseja fazer. A respeito da parte financeira, eh, não é fácil você construir uma carreira, não é fácil você ter estabilidade financeira. Todas nós temos que trabalhar, todas nós temos que ter uma posição na sociedade, mas nós temos acessibilidade a coisas que no Brasil, infelizmente, eu não tinha. Isso não eu acho que problema político, tudo que traz ao povo brasileiro, infelizmente, essa falta de acesso a tantas outras coisas, né, que aqui na América a gente tem. Se você quiser ir num restaurante todos os dias, você vai, Karine. Uhum. Você tem esse acesso. E não é um restaurante, de ruim, você vai em qualquer lugar que você queira. Você pode trocar o seu guarda-roupa 2 vezes por ano, se você quiser. Então, a América me deu esse eu posso ajudar a minha família no Brasil com tranquilidade. Então, eu gosto da América porque você trabalha muito, você se dedica, mas você tem um retorno daquilo. Então, esse que é o ponto-chave que eu acho porque as pessoas migram do Brasil ou dos outros países para cá. Porque você passa por uma etapa, você trabalha, você estuda, você percorre seu caminho, mas você tem a sua glória, né, assim dizendo, de ter acesso a todas as coisas que você deseja. E profissionalmente você começa a ser respeitada, você tem o seu valor. E você acha que no Brasil o caminho seria mais longo, assim, mesmo com Sim, toda essa dedicação que o imigrante tem, se ele aplicasse a mesma dedicação, o mesmo esforço no Brasil, a evolução seria diferente? infelizmente, no Brasil tem tantos profissionais maravilhosos em todas as áreas, sabe, que infelizmente eu não sei, questão política que aqui a gente não vai entrar nisso, nem precisamos, mas não dá oportunidade para pessoa. Tem pessoas que são formadas, estudaram tantos anos e não tem uma casa, não tem um carro. Coisa que você tem um carro aqui com o primeiro ano que você chega, 2 anos depois, sabe. Então a pessoa trabalha a vida toda no Brasil para tentar comprar sua casa própria, para tentar ter o seu carro próprio, e se tem uma prestação para o resto da vida. Então aqui a gente tem mais acesso a essas coisas que sonhamos lá no Brasil ter. Então isso pra quem não tinha, hoje em dia poder ter, é muito grandioso, você dá mais valor a todas as coisas que você ganha. Eu, por exemplo, dou valor a tudo que eu recebo, a tudo que eu conquisto, que eu não tinha no Brasil. É por isso que eu me tornei uma pessoa diferente, porque eu passei a dar mais valor a cada coisa que eu conquistei hoje. Patrícia, e você tendo ali um momento muito difícil de decisão de imigrar e ter que abrir mão da convivência diária com as suas filhas, como foi lidar com essa culpa e com esse sentimento ali constante? Como mãe, logo quando eu cheguei aqui, os primeiros dias, né, o primeiro mês foi muito difícil. Eu sentia uma dor dentro de mim, eu não sei te explicar, mas depois eu entendi, eu classifico essa dor de uma mãe estar longe do seu filho como uma dor na alma. Foi o que eu senti, Karine. Então eu fui tentando me adaptar, eu fui me adaptando, eu fui, procurando, falando com Deus, sabe, toda uma terapia de orações, né, que a gente Uhum, essa conexão com Deus. E eu entendo também que para elas foi muito forte esse desvincular da uhum. mãe e dos filhos. E fui criticada, não vou dizer que eu não fui criticada. Se eu sou criticada por isso até hoje, não sei, mas se eu sou, respeito a opinião de quem me critica, porque como eu te disse, meu pensamento hoje é respeito todo tipo de pessoa, cada um tem o seu pensamento, mas nenhuma mãe sairia de perto dos seus filhos só, por nada. Uma mãe sai de perto dos seus filhos com um objetivo, para dar algo melhor para a vida dos seus filhos no futuro. E é por isso que eu vim nesse país, estou nesse país, tenho outro filho, que é o Joel, que foi de um casamento, né, que eu me casei aqui, Joel tem 10 anos, é um filho maravilhoso, é um filho que eu falo que tinha que acontecer, ele tinha que estar na minha vida, mas as minhas filhas é um pedacinho do meu coração que está lá, é um pedaço do meu coração, e isso nunca vai deixar de ser. Então, o meu sonho como mãe é, que a minha carreira
ela se estabeleça mais e que eu consiga alcançar aquele mesmo objetivo de que quando eu cheguei aqui, que ele está no processo, meu Uhum. objetivo. E se Deus quiser, eu vou alcançar. É só um processo agora, para que um dia elas queiram vir estar aqui comigo, né, se quiserem ficar comigo, mas isso eu respeito a opinião delas. Elas estão abertas a falar sim ou não. Eu vou entender, eu respeito a opinião delas, mas não é fácil para uma mãe deixar os seus filhos. "Ah, você abandonou?" Isso não é abandono. Quando você passa a entender a outra pessoa quando você se põe no lugar dela. Então, quem já se pôs no meu lugar, quem já passou pela mesma situação que eu tive que passar, vai me entender perfeitamente. Não deixei de amar, não deixei de ajudá-las, não deixei de querer bem, não deixei de ligar, nada. Infelizmente é só a distância, mas, como eu falei, é só um pequeno detalhe. Uhum. E Paty, esse período você existe muito assim, né, o imigrante que vem e trabalha muito para poder ajudar a família no Brasil. Uhum. Você passou por esse contexto? Sim, passei. Tanto que tive que trabalhar na faxina, que não é fácil, porque eu me mantinha naquele pensamento, eu vim aqui por um objetivo, e eu Uhum. não esqueci das pessoas que eu deixei lá. Eu não cheguei aqui e me esqueci das pessoas, de maneira alguma. Então você tinha que trabalhar para Tinha que sobreviver, exatamente, pensar em guardar um pouquinho para conseguir exatamente. desenvolver e Sim, ainda, sim, mantendo algumas coisas no Brasil, sim, ainda mantenho, continuo mantendo. até hoje. Todo mês, continuo mantendo, sabe. E assim, coisa de mãe, que eu vou falar pra você, ah, eu recebi uma amiga do Brasil, ela esteve aqui e passou as férias comigo. Então, quando ela foi para o Brasil, ai, queria mandar umas 5 malas, sabe, Uhum. com todas as coisas que as minhas filhas queriam. Mandei aí umas 2 malas gigantes, mas, aí quando a minha filha manda mensagem: "Ai mãe, tem tal coisa", por isso que eu falo pra você, Karine, a América, ela te proporciona coisas que infelizmente no Brasil, pela economia, não proporciona. Porque ela fala: "Ai mãe, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo". Meu coração parte, porque eu quero mandar logo, mas eu sei que tem aquele todo um protocolo a seguir, a encontrar uma pessoa que está indo para o Brasil, porque poder ir no Brasil, eu posso ir no Brasil, só que eu estou no processo, como tínhamos falado antes, Uhum. que não é a hora de ir por causa do meu trabalho, Uhum. é muito investimento, é um alvo que eu estou, indo em seguida, Uhum. então tudo é tudo é um processo, mas dói o coração de uma mãe ouvir: "Ai mãe, será que você pode mandar tal coisa, aquele sapato daquela marca, isso e aquilo, Tênis, o iPhone, é tênis", isso? sabe. Uhum. Então, Perfume. exato. Então, todas essas coisas continuo nutrindo, Uhum. não deixei, não é que Porque eu elas já são adultas hoje, né? exato, são a minha primeira filha é a Jéssica, ela é biomédica formada e é veterinária. Que lindo! Ela exerce veterinária. E a minha segunda filha é a Júlia, que está fazendo veterinária também. Olha só. Então, o meu coração sabe, é a dor do meu coração, assim, que eu falo. Mas tudo tem seu tempo. Eu aprendi com o tempo, com os anos, a me aquietar, a esperar em Deus, todo o processo seguido e a ter paciência. Na vida, Karine, não adianta você empurrar as coisas e querer fazer de um jeito, ficar deprimida, ficar mal, ficar doente. Não, você tem que ir para frente. Você tem que mostrar, no meu caso, eu tenho que mostrar para as minhas filhas que valeu a pena eu sair de perto delas para imigrar. Então, eu tenho que mostrar para elas que valeu a pena e que a mãe delas foi forte, passou por vários obstáculos, mas que se manteve firme nesse país para mostrar o valor das brasileiras também, mostrar o valor daquela pessoa que sai de perto dos seus filhos, mas para levar algo melhor para eles. Paty, você teve um casamento aqui com um americano e tem um Uhum. filho, Sim, e você passou por um processo de abuso, não? Pode sim, falar um pouco pra gente? claro, eu falo porque para que eu possa ajudar outras mulheres que talvez esteja passando pelo mesmo momento que eu passei na minha vida aqui nesse casamento, né, que foi, abusivo. Hã, o abuso é uma cadeia, sabe. Você está em um relacionamento abusivo, você acha que você vai conseguir mudar a pessoa com o seu amor, com a sua dedicação. Mas só que o abusador,
ele não vê nada disso. O narcisista, ele não vê isso, sabe. Então eu passei por períodos, assim, fortes aqui, difíceis, mas que graças a Deus eu tenho uma vida completamente livre disso. Sim. Você demorou para perceber que a relação estava abusiva? Ou não? Você já falou: "Não, espera aí, isso aqui não tá legal, mas vai melhorar"? É exatamente isso que você falou. Eu pensava assim, como a maioria das mulheres, é uma pesquisa, relata isso mesmo, que a mulher, ela no pensamento dela, ela vai mudar aquele homem, que ela vai conseguir contornar aquela situação, né, sendo paciente, tentando entender que é uma fase que a pessoa está passando, mas não é uma fase, não é uma fase. E infelizmente a gente fica presa a esse pensamento que nos leva ali anos e anos presa a um abuso que pode te levar até a morte. Porque quando acontece o abuso físico, seja dele qual intensidade, pode quantos casos tem aí de mulheres que são mortas por homens que são, que elas achavam que era o amor da vida delas? Então, por esse pensamento que achar que é o amor da sua vida, que você se mantém ali presa, achando que a pessoa vai mudar, mas ela não muda. E no seu caso, você acha que você demorou para perceber um pouco? Pelo fato dele ser americano, você se sentir um pouco refém? Havia essa chantagem, assim, de, por você ser uma brasileira, tá numa situação de vulnerabilidade, ele abusava também dessa sua condição? Sim, sempre, sempre, abusava do termo de não ter muito conhecimento no Bra no pa aqui na América, né, porque ainda mais que eu tinha meu filho, né, Com ele? com meu filho, com ele, que ele é o pai do meu filho. ah, Como você sabe, né, eu deixei aqui, eu não tenho família aqui na América, tenho agora meu filho. Família são as pessoas que me amam, que eu considero família. Uhum. Mas naquela época eu só tinha meu filho. Então eu ficava presa a um amor que eu acreditava que aquele era um amor na minha cabeça, acreditava que aquele homem iria mudar com aquele contexto de família que eu oferecia para ele, e eu estava vinculada muito fortemente, porque tinha um filho dessa relação. Então, eu acreditava que seria melhor, amanhã vai ser melhor, vai mudar tudo. Mas infelizmente, nunca muda. Quando você vê o primeiro sinal de violência verbal, violência de qualquer forma, você tem que levantar sua bandeira vermelha e ficar atenta, porque aquilo só vai desencadeando coisas piores, que foi o que aconteceu comigo. Qual foi o ápice, assim, que te fez pensar assim: "Não, daqui eu não posso mais manter isso"? O ápice, Karine, foi quando eu já me sentia, ah, uma pessoa praticamente sozinha, vivendo a 2, sabe. Já não tinha nem um pingo de valor naquela relação. Tudo que eu fazia, não tinha nenhum reconhecimento por nada. Ah, e muitas outras coisas, a violência em si, a violência física, porque infelizmente e eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. Não tenho, porque eu sei que muitas mulheres elas passam e estão passando por aquilo que eu passei e elas têm medo de dar um passo à frente, E é porque silêncio, né? exato, naquela época eu pensava: "Meu Deus, o que que eu vou fazer com uma criança, né, nesse país?" Porque quando você olha a América, você fala assim: "Meu Deus, e agora?" Poucas pessoas para te ajudar, poucas pessoas para te estenderem as mãos. Ah, então, ficava aquela incógnita na minha cabeça: "O que que eu faço?". Eu tinha vontade de sair, não é que eu não tinha vontade de sair, só que eu não tinha a oportunidade para sair. Foi até que eu fui trabalhando isso dentro de mim, falei: "Chega, chega, isso não é amor, isso nunca vai ser amor, ah, isso vai me levar a uma decadência muito grande, e o que o meu filho vai ver? O que que o meu filho vai ter como referência?". Então, uma das razões, né, uma das razões fortes de ter quebrado isso da minha vida e ter saído, foi meu filho, porque uma criança não merece, porque a criança acha que os pais se amam e tudo, mas, quando a criança vê abusos, vê coisas que não deve, sabe, a criança não merece, você não merece, eu não mereço. Uhum. Então, a gente tem que se libertar desse amor que só é na sua cabeça. Esse amor que você acha, infelizmente.
porque do outro lado não é amor. É Quem uma ama, ilusão, né? cuida. Quem ama, cuida. E eu sei disso. Se você ama seus filhos, você vai cuidar dos seus filhos. Se você ama seu cachorrinho, você vai cuidar do seu cachorrinho. Se ama seu esposo, você vai cuidar dele. Então, a pessoa que te ama, ela vai cuidar de você, nos mínimos detalhes. Ela não vai te abusar, não vai te tratar mal, não vai fazer de você parecendo uma invisível. Porque, mas vamos falar da parte assim, mas como você estava, você se cuidava? Eu sempre me cuidei, Karina. Sempre me cuidei. E para as mulheres que pensam que para um abusador é a mulher ser bonita, bem arrumada, ter uma presença, tá magrinha, isso não importa para ele. Ele não vê isso. Ele não vê isso. Você pode estar vestida de ouro, que ele não vai te enxergar. Então, para você que passa por isso, você tem que se amar primeiro. Se você tem filho, ame seus filhos e reconheça que não adianta, o seu amor não vai mudar a outra pessoa tem que te amar. Em algum momento, assim, nessa treva, você chegou a pensar que você era merecedora daquilo? Você chegou a pensar assim, mas se ele tá fazendo isso é porque de alguma forma eu mereço, de você mesma não encontrar o seu valor? Claro, por que que eu digo claro? Porque o narcisista, ele tem o poder de te desmerecer e jogar tantas coisas na sua cara, falar tantas coisas, que você acaba, no seu eu, você acaba aceitando aquilo que ele diz, sendo que você não é nada daquilo. Mas por todo o envolvimento do abuso, você acaba aceitando aquelas palavras que não são suas, que não, você não é aquilo. Mas a pessoa, o narcisista, infelizmente, ele tem esse poder de te desmerecer, de te trazer coisas que você não é aquela pessoa, sabe? Então, é, é muito forte, muito forte. A pessoa que passa, a mulher que passa por um abuso, eu entendo ela completamente, porque eu já estive lá. Uhum. E já pensei, ai meu Deus, será que eu tô merecendo isso? E aconteceu das pessoas te julgarem assim, porque ela é fraca, porque não consegue sair. Você tem que sair disso, mas assim, na prática, ajuda mesmo não vem. Exato, exatamente, sabe, Karine? Porque quem não está dentro da bolha não vai entender o que está acontecendo lá, a água que está correndo lá no meio. Uhum. Não vai entender de jeito nenhum. É, porque eu creio, hoje sim até creio nisso. São estudos também, né, vários estudos falam, dizem sobre isso. Porque quando a mulher está num relacionamento abusivo, ela fica, parece que doente. Ela ama a pessoa que está te O maltratando, abusador. o abusador. Tem casos de sequestro também, não tem isso? Exato. Desenvolve um Então, vínculo afetivo. exato. Então, as pessoas não entendem. As pessoas querem te alertar. Olha, isso é abuso, isso é. Mas para quem vive, para quem está lá dentro, ela acha que não, vai melhorar. Vai ter aquela mudança, ele vai melhorar. Mas não melhora. Só vai piorando e piorando. E pode acabar, infelizmente, muitos casos aí que nós vemos na TV, nas reportagens, de chegar ao ponto da mulher ser morta, ou acontecer outras coisas, mas assim, infelizmente não muda e as pessoas que estão fora, elas não conseguem compreender. Aí tá, talvez umas vão falar assim: "Ah, mas ela tá lá porque gosta. Ela gosta de sofrer". Não, gente, é uma doença. É uma doença. Infelizmente, a pessoa fica refém daquele abusador. Fragilizada mesmo, Fragilizada, vulnerável. fragilizada, porque ela já foi tão sentenciada pelo abusador, Diminuída. pelo narcisista, que ela acha que ela é tudo aquilo ali, que ela não merece ter uma vida melhor, nada, e que ele vai mudar. Por quê? Ao ciclo do abuso, né? Não sei se você conhece, o ciclo do abuso, o abusador ele vai abusar de você, vai te ferir, vai te machucar, e no outro dia ele vai chegar com flores, ele vai chegar com uma coisa que você tanto gosta, vai te levar para jantar, vai levar você para sair, aí você pensa assim, opa, ele se arrependeu, ele está se arrependendo. Será que as minhas orações estão sendo respondidas? Olha, mudou. Hoje ele está uma pessoa maravilhosa. Tudo fachada, tudo é um ciclo, uma bola, é um jogo que ele faz. Por quê? Para te manter presa àquele vínculo abusivo. Até você cair em si. Pedir muito a Deus para te iluminar, abrir os seus olhos para sair daquele ciclo.
ali se vão algum tempo. Sim. Muito importante a informação, não é? Sim. E o trabalho de quem já passou, Sim. dividir para as pessoas também verem, opa, peraí, eu não tô sozinha, não é só comigo, eu não sou a Uhum, única. exato. Perder um pouco até o constrangimento É, de se abrir, não? na verdade, o meu trabalho hoje em dia como estudiosa da estética, né, da beleza da mulher e do homem, ela é fundada desde o princípio em em uma frase: elevar a sua autoestima. Então eu tenho, assim, inúmeros casos, Karine, de pacientes que chegaram até mim, não necessariamente abusadas, não necessariamente, mas com algum problema, porque parece que a minha cama é um divã. Quando elas chegam, elas começam a relatar, e ali eu tenho que ter uma postura muito séria. Nós, como profissionais da beleza, nós temos que ter uma postura muito séria diante das nossas pacientes, porque tudo que fala ali deve ficar confidencial entre você e ela. Você deve manter esse profissionalismo de manter a sua paciente, tudo que ela disser fica só entre vocês. Isso é uma coisa muito importante, eu acho muito importante. Então, eu dou muito conselho, sabe, por toda a experiência que eu já passei, eu me vejo, assim, capaz de dar esse conselho. Ah, então aquele bate-papo gostoso, sabe. Elas também me falam coisas que eu preciso ouvir. Então, ali se torna aquela sessão de beleza, E mas troca. exato, aquela troca de bem-estar. Uhum. Então, a minha cama, quando a paciente deita, também é um divã, porque a cabeça dos meus pacientes está aqui, olha. Eu estou aqui, as minhas mãos e os meus ouvidos aqui. Então eu tenho que respeitar esse momento delas, porque talvez elas vieram até mim para cuidar da beleza, que a maioria fazem isso. Mas também elas querem desabafar, porque não tem uma pessoa de confiança para fazer isso. Eu fico muito feliz porque, assim, uma grande maioria desabafa comigo. Sua história de vida importa.